Olá, pessoal. Dica 100. Se nós fôssemos priorizar as dicas, essa era uma dica fundamental. Talvez ela fosse a dica 1, 2, 3, lá no comecinho, em termos de prioridade. Uma das coisas que a gente mais erra em português. Nós vemos frases assim: eu muito lhe estimo. Eu muito lhe amo. Quando lhe vi, nós nos conhecemos. A gente usa o lhe todas as vezes que ele for o chamado objeto indireto. E a gente usa o a, os as, quando ele for chamado objeto direto. Como é que a gente sabe que ele é indireto? Como é que a gente sabe que ele é direto? Se aqui você substituir por pai, por exemplo, aí você substituiria por ao pai, ao professor, ao aluno. Tá? Então, se é ao pai, ao professor, ao aluno, então é lhe. Se você substituir por o pai, o professor, o aluno, então você colocaria o objeto direto. Claro que dando uma dica assim muito rapidamente para vocês, às vezes fica mais complicado, precisaria de um tempo maior para a gente explicar, mas a dica fundamental é essa. Então você pega cada frase. Eu muito lhe estimo. Aí você vem a questão, eu estimo o pai, o professor, o filho, ou eu estimo ao pai, ao professor, ao filho. Veja, se você falar que é o pai, então aqui é o. Se você colocar ao pai, então isso aqui é lhe. Aí você fala assim, mas que diferença que faz? Vai depender, claro, que a regência do verbo estimar. Você teria que saber, mas aí é muito difícil, tá? A gente saber todos. Ou então pegar um dicionário, né, e olhar. O verbo estimar, ele sempre vai ser conjugado como objeto direto. Quando a gente fala que ele é objeto direto, então é o pai. Então eu muito estimo o pai, o filho, o professor, a escola, sempre direto. Se é direto, eu muito a estimo. Tá. Veja, isso aqui é direto, isso aqui é indireto. A mesma coisa acontece na outra frase, eu muito lhe amo. Se eu amo o pai, se eu amo o filho, se eu amo o sol, se eu amo o mar, ou eu amo ao pai, amo ao filho, e amo ao mar, amo ao sol. Se você colocar o pai, então isso aqui é o. Se você colocar ao pai, então isso aqui é lhe. Difícil, né? Tá. Claro, depende da regência do verbo amar. O verbo amar, ele também é direto. Se ele é direto, então eu sou obrigado a colocar o pai, o filho e o sol. O problema da linguagem oral é que quando eu digo assim, eu muito o amo, eu muito a amo, a gente acha que a gente não está falando para a pessoa. Para dizer para a pessoa que a gente ama, a gente coloca o lhe. Esse é o mal, das vezes, da linguagem oral, né? Aí o rapaz lá na novela diz, eu lhe amo. Ele está se dirigindo à pessoa que ele está falando. Se ele dissesse, eu a amo, possivelmente não haveria comunicação e entendimento entre os atores ou entre os personagens daquela peça de teatro, nem nada. Porque o lhe, a sensação que dá, que a gente está falando com a pessoa que a gente se dirige. Mas o o também tem que trazer essa conotação, porque depende do verbo, né? Tá, então para consertar essa frase, veja, eu muito o amo, a amo. Só que aí a sensação, veja, aquela sensação de que eu estou me dirigindo à pessoa que está me ouvindo, ela perde um pouquinho, né? Tá. Eu costumo dizer o seguinte, para os meus alunos brincando, às vezes é preferível você falar errado e ser amado, do que você falar certo e não ser amado. As gramáticas, por exemplo, proíbem você usar essa expressão.
te amo. Elas aconselham a dizer que você teria que dizer amo-te. Então as gramáticas condenam essa forma, porque diz que não pode começar a frase com pronome átono. E a frase correta seria essa, amo-te. Aí, eu brinco com os alunos. Quando você diz amo-te, a moça, a pessoa que se dirige, ela não vai entender. E quando você diz te amo, ela vai entender. Aí eu brinco. Fale errado, mas seja amado. Não fale certo para ser amado. O amor é mais importante do que a língua portuguesa. Pronto, é isso que eu quis dizer. A outra frase. Quando lhe vi. Veja, a mesma coisa, eu vi. Se você fala o sol, o filho, o pai, o professor, você diz eu vi ao sol, ao filho, ao professor. Claro que você diz o sol. Então não é lhe, é o. Então a frase correta ficaria lhe. Né? Então quando as vi, né? A mesma coisa na outra frase. O lhe. Aí você pega o conhecer. Eu conheço o sol, eu conheço ao sol. Eu conheço o menino, ou conheço ao menino. Se você coloca ao menino, é lhe. Se você coloca o menino, é o. Depende da regência do verbo conhecer. Então tá aí. Veja, não os conhecemos. Tá aí, minha gente, chegamos à dica 100. Que maravilha. Próxima, não é a dica 101, não. 101 vem depois, mas nós vamos fazer uma provinha. Uma provinha, se prova é modo de falar, né? São alguns exercícios desses 100 primeiras dicas que a gente deu. Depois nós voltamos na dica 101. E aí, muita gente diz, agradecer, eu agradeço pela preferência. Minha gente, não é pela preferência. Eu agradeço a preferência de vocês. Até mais. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.